Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar da cantora Luísa Sonza, cantora pop, ex do humorista Whindersson Nunes, tá? Que abandonou a sua fé. Ela declarou ultimamente nas suas redes, aí nas entrevistas e programas, dizendo o artista que não desagrada ao cristão, ao crente, não é artista. E ela mesma declarou: não acredito mais em Deus. Com isso, veio a decadência da sua carreira, tá? Cancelamento de shows, cancelamento de agenda e cancelamento do seu próprio público. Ela que tem milhões de seguidores nas redes sociais, tá? Ela deixou bem claro: não acredito mais em Deus. E o seu público não comparece mais nos seus shows. Você vai assistir esse vídeo comigo. Antes disso, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que assiste, mas não nos dá uma força. Não te custa nada, tá? Se inscrever e deixar o seu like aí. Sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá? Já não é nenhuma novidade que a cantora Luísa Sonza, ex-mulher do humorista Whindersson Nunes, sempre gostou de ser o centro das atenções nas redes sociais, seja para ganhar mais visibilidade na web ou para divulgar algum dos seus álbuns. Um claro exemplo disso foi o seu estranho término anunciado em rede nacional, no programa Mais Você, que no final acabou servindo para promover uma de suas músicas novas. No entanto, Sonza não parou por aí e conseguiu ultrapassar todos os limites ao ofender até os cristãos em suas últimas polêmicas. E quem diria que seria logo aquela bela jovem que antigamente começou a sua jornada musical cantando músicas gospel. Dono de toda a ciência. Já deixando bem claro aqui que ela, como muitos que agora estão no meio pop, né? Priscila Alcântara, Gessé Aguiar, J.A., que começaram no meio gospel, tá? Onde parece ser mais fácil de conquistar a fama, tá? E alavancar a sua carreira, abandonam para viver agora no mundo secular, no mundo pop, tá ok? E ela deixou bem claro para quem quiser saber que não acredita mais em Deus, porque parece que é uma estratégia que as pessoas usam, que alguns famosos usam, para poder voltar à mídia. E agora me leva a duvidar até mesmo que essa separação dela, algum tempo atrás, com o Whindersson Nunes, que casou e tudo e se separou, acredito eu que foi para dar mais um ibope para ela alavancar um dos seus vídeos que foi lançado logo depois, tá? Sabedoria e poder. Pois é. A princípio, tudo começou quando ela lançou o bizarro clipe Campo de Morango, que além de ser um tanto assustador, mostra referências diabólicas. E aqui tá o dizer, né? Nós não vamos mostrar porque são cenas muito fortes, tá? Que podem influenciar até os mais jovens. E isto revoltou a comunidade evangélica, e até diversos influenciadores se manifestaram a respeito do clipe problemático. Isso tudo aqui, terceiro álbum da cantora Luísa Sonza, que promete vir recheado de demônios, numa vozinha bem doce. Algo totalmente diferente da Luísa de anos atrás. Antigamente o mal era discreto, sutil, subliminar. Mas hoje em dia o maligno está estampado na nossa cara. E é assustador como as pessoas não enxergam, se recusam a enxergar, como aplaudem e fazem parte disso. Porém, Luísa conseguiu piorar ainda mais a sua situação ao responder os cristãos que, com toda a razão, haviam criticado esse clipe. No entanto, a mesma foi enfática ao falar francamente que para ter sucesso tem que incomodar mesmo os crentes, como se ela tivesse feito algum tipo de pacto ou essa frase fosse algo totalmente normal. Se você não minimamente não incomodar os crentes, você não é artista pop. Pelo amor de Deus. Então, e não é o crente que é legal e que segue a parada dele e Se você não incomodar os crentes, você não é artista pop. Os crentes que são legais. Ela está dizendo os crentes legais é aquele que aceita tudo. Você pode falar o que quiser, viver do que quiser, da forma como você quiser viver. Aí ela fala crentes legais, então existem os crentes que não são legais. Para ela, os crentes que não são legais são aqueles que vivem realmente a palavra, aqueles que vivem a verdade, que pregam a verdade.
tá? Então, quem vive a verdade agora está errado. E quem aceita tudo e todos de qualquer maneira, e você pode permanecer assim, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, você pode fazer o que você quiser então. É assim? Beleza, né? Vocês sabem do que eu tô falando, assim. Até o crente entende, o crente legal entende de quem. Não tem crente legal não, irmão. Ou você vive a verdade ou vive a mentira. Não existe meio termo. Crente não fica em cima do muro, tá? É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O crente de verdade segue a palavra. O crente legal vai entender. Não sei de quem você está falando. Eu estou falando. E da igreja como uma... É uma associação política, né? A igreja é política, a igreja foi feita pela economia, né? Então todo esse sistema patriarcal problemático Então eu faço questão de questionar em qualquer coisa que vocês quiserem falar, assim. Então, em qualquer coisa que vocês quiserem falar. Eu sei que eu estou interrompendo muito, tá? Vamos lá. Ela está falando agora, colocando desculpa, colocando culpa no meio gospel, tá? Porque ela agora abriu mão de Deus, então tá colocando a culpa, dizendo que tudo é dinheiro, que tudo é comércio, que não é assim também não, tá? Não é assim não. Assume, bate no peito aí, assume que você tá seguindo a tua carreira aí e abandonando tudo. Depois dessa fala absurda, a pregadora e influenciadora Esther Santos não se intimidou em responder Sonza durante um culto evangélico e ainda fez um alerta muito importante sobre os tais crentes chatos que a famosa havia citado em sua fala. Esses dias uma cantora que fez um clipe demoníaco, eu já imagino que alguns saibam aqui, quem mexe na internet, no mínimo sabe. E ela disse uma frase, pastor, que me chamou muita atenção. Ela falou bem assim: se você é um artista hoje na atualidade e você não faz raiva aos crentes, você nem é artista. Aí eu falei, rapaz. Aí ela ainda falou bem assim, não, mas não tô generalizando não, tá? Eu só tô falando dos crentes chatos, porque tem os legalzinhos do amor aí. Mal sabe que os que são chatos é aquele que de fato vive a palavra. Porque como eu já falei aqui, é aqueles jovens que está lá em Romanos capítulo 12. Mas eu também serei um jovem que não me conformarei com esse mundo, mas eu serei transformado pela renovação dessa palavra, desse entendimento. E só assim eu irei experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apesar de toda a repercussão negativa do clipe e das declarações da cantora, Luísa Sonza ainda conseguiu chegar ao fundo do poço quando confessou recentemente durante uma entrevista para um canal no YouTube que simplesmente não acreditava mais em Deus, chocando os internautas e até mesmo seus próprios seguidores. E você sabe o que acontece com aqueles que zombam de Deus ou tentam desafiar a sua existência, não é mesmo? Luísa, você tem medo de espírito, essas coisas assim? Cara, eu tenho bastante, mas eu meio que agora parei de acreditar em Deus, aí deu uma passada em mim. É mesmo? Porque, tipo assim, se não acredita em Deus, não acredita em demônio também, entendeu? Aí meio que deu uma passada no medo, assim. Teve uma vez, e aí... Brinca mais que a brincadeira, né, cara? Eu parei de acreditar em Deus porque eu tenho medo de espírito. Se você não acredita em Deus, então os espíritos somem. Cara, que desculpa mal lavada. Eu olhei pro lado, e aí eu vi meio que vi um espírito olhando de lado, assim, pra mim. Se ela viu um espírito, como que ela não acredita mais em espírito? Ela se contradiz nas próprias palavras. Luísa, você tem medo de... Tenho medo, bastante medo de espírito, mas eu deixei de acreditar em Deus, então ficou melhor, porque uma vez eu vi um espírito. Então como ela não acredita se ela viu? Ou ela está se contradizendo, ela é mentirosa. Aí eu fiquei testando umas vezes assim, pra olhar se era mesmo e era mesmo, aí eu corri, só. Tava te olhando de ladinho? Não, eu tava olhando de ladinho. Depois de desafiar a Deus, deixando de acreditar em sua existência, sem nenhum motivo aparente, a própria cantora se deparou com um suposto demônio diante dos seus olhos, mas ao invés dela acreditar que o mundo sobrenatural é real, a mesma tentou ignorar este fato. Entretanto, as consequências que ela sofreu não pararam por aí. Primeiramente, a declaração de Luísa, que sempre teve milhões de seguidores nas redes sociais, acabou gerando uma péssima repercussão e se refletiu até mesmo em seus shows, que em questão de dias foram cancelados devido à baixa venda de ingressos e um grande esvaziamento de público.
E de acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, só em João Pessoa, nem 5% da capacidade do show foi vendida, acumulando um prejuízo gigantesco de 4... Você vai ver agora o que o repórter vai falar, e ele vai falar que num show que vai milhões de pessoas, não vendeu nem 1.000 ingressos, tá? Presta atenção nisso. R$400 mil para a organização, o que tornou a turnê da cantora na Paraíba um verdadeiro fracasso. Vejam quantas pessoas foram ao show. Gente, não chegou a 1.000 ingressos vendidos. O prejuízo estimado dos empresários que contrataram, que acreditaram que poderia encher esse lugar, está estimado entre 350 e 400 mil reais. Isso é todo mundo que está no espetáculo nesse dia. Deixa eu mostrar para vocês como é essa casa cheia. É isso aqui, ó. É isso aqui. E é curioso que ela tem um outro show marcado, né, já em Campina Grande, a 126 quilômetros de João Pessoa. Faz mais ou menos um mês, os organizadores cancelaram o contrato, cancelaram o show, porque já imaginaram que poderiam ter prejuízo. E parece que a situação de Luísa só tende a piorar com o tempo. Enfim, o que podemos concluir através desses fatos é que a ex-esposa de Whindersson está totalmente perdida, assim como aconteceu com Priscila Alcântara. Afinal, nós sabemos que para essas celebridades vale tudo em nome da fama, até mesmo abandonar as suas origens ou vender a sua alma para o show business só para ter sucesso. Entretanto, nunca devemos nos esquecer do que está escrito no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36 ao 37. Pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Isto verdadeiramente é uma grande realidade. Todavia, apesar de muitos famosos já terem feito suas escolhas, a nossa preocupação neste momento deve estar no que nossas crianças e adolescentes estão assistindo nas telas e os ídolos que elas estão admirando e seguindo nas redes sociais. Aqui eu me encaminho para o final. Papai, mamãe, deixa eu te deixar um alerta. Enquanto estiver debaixo do seu teto, eles não têm vontade própria. Então tá passando a minha privacidade. Filho que mora dentro da sua casa não tem privacidade. Papai e mamãe, peguem sim os celulares dos seus filhos para verificar o tipo de música que eles têm ouvido, para ver o tipo de pessoas que eles têm seguido, o tipo de vídeo que eles têm visto. Então, papais e mamães, vocês têm autoridade, vocês são os sacerdotes da sua casa, os responsáveis por eles. Vocês assumem todas e quaisquer responsabilidades feitas pelos seus filhos, então eles não têm privacidade, tá ok? Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.